Galera, quase, na verdade, eu quase perdi o meu brilho, assim, o brilho da vida, sabe? Sabe o olhar da pessoa quando você vê que ela tem um brilho da vida, e você tá com sonhos, jovem, querendo construir, desbravar, querer fazer acontecer, fazer viralizar seus sonhos, viralizar não, né? Essa é a palavra errada. Materializar teus sonhos e E você vai, pô, se aventurando em muitas coisas, né? A gente vai passando por diversos caminhos, vai encontrando diversas pessoas na vida, pessoas boas, pessoas ruins, vai descobrindo, o tempo vai revelando as pessoas também, né? Que a gente acredita que são amigos, né? O tempo vai mudando também a nossa mente. O tempo não, né? Mas as experiências conforme a gente vai vivendo. E é foda. Eu cheguei bem perto, assim, de perder o brilho. Teve momentos que eu nem me reconhecia mais, assim, eu olhava e falava assim, caraca, meu irmão, eu estou saindo dessa fase ainda. Estou me ocupando cada vez mais com o trabalho, cada vez mais fazendo a chave dourada crescer, minha empresa. Estou voltando a produzir conteúdo, né? Voltando a ler um pouco mais, voltando a ler, de fato, sentar, ler livros mesmo, assim, que de fato agregam, possuem algum conteúdo de valor por diversos aspectos da vida, né, que a gente precisa ter, principalmente buscando algo sobre negócios, modelos de negócios, administração, que são mais focados no que eu estou precisando hoje, né, é o que faz mais sentido porque eu estou passando hoje na construção de um negócio, né, para não ir só no feeling, que é perigoso, né, a gente ir só no que a gente acha. É óbvio que a gente tem essa visão, né, meio empreendedora de conseguir encontrar caminhos, criar soluções, mas muita coisa já aconteceu. As coisas já estão aí criadas, já tem muita coisa. A gente já nasceu no mundo andando, né? Então, o mundo já estava em movimento, sei lá quanto tempo. E é difícil inventar roda, né? Não é necessário. Eu acho que isso é dar soco no ponto de faca. E foi uma coisa que sempre não, mas algumas pessoas que eu conheci que eram boas no que faziam, me falavam, pô, mano, você tenta às vezes fazer muita coisa no sentido de não só muita coisa, mas é que as pessoas não entendem também como funciona a sua mente, né? Mas é no sentido de, pô, velho, de fazer essa coisa ser tão foda, só que o seu backstage ainda não tem os recursos suficientes para sua mente, isso que sua mente tem para fazer virar realidade. Você tem que fazer pelo menos o arroz com feijão bem feito, cara. E sempre foi uma luta na minha cabeça. Sempre travei uma luta na minha cabeça. Só que tem um ponto muito positivo nesses direcionamentos que me passavam, né? Porque o arroz, o arroz com feijão bem feito, o trabalho básico bem feito com consistência, ele te traz resultados. Começa a trazer previsibilidade, começa a trazer resultados realmente da ação, né? Começa a gerar uma reação. Ao invés de você querer sempre fazer uma coisa muito diferente, não só diferente porque você quer que seja diferente, mas porque você gosta do diferente, né? Do criar algo novo. Tipo, eu gosto disso, eu gosto disso. E sempre gostei, sempre tive esse olhar. Só que aí, por conta disso, eu não conseguia perceber uma coisa no meio do caminho, que é essa falta de recurso e o impacto de não fazer arroz e feijão. Isso te deixa muito tempo sem produzir nada, sem criar nada. E é por isso que eu estou aqui gravando hoje, deitado aqui no domingo, né, tirando um tempo aqui para mim, e por isso que eu estou mantendo essa constância, porque é uma luta, né? Tipo assim, várias coisas para fazer, empresa, negócio, sua vida, seus sonhos, suas metas, né? Seus objetivos, o que você quer realizar como pessoa. O brilho também, que eu falei no início do vídeo, de se perder no meio do caminho. Quando eu saí da minha cidade, eu saí com um brilho no olhar. Quando eu saí de Presidente Prudente. Quando eu cheguei para Floripa, eu cheguei sem brilho no olhar.
Cheguei totalmente arrasado, totalmente mal, assim. Energia bagunçada, a mente confusa, né? Foram muitos choques de realidade, muito olhar para dentro, muito alta reflexão, muito autoconhecimento que foi explorado por conta de querer entender como eu sou de verdade, né? Separar quem eu sou do que eu faço e das coisas que eu posso fazer, mas como eu reajo a determinadas situações da vida e o quanto isso me impacta a curto, médio e longo prazo. Então, desde quando eu vim para cá, eu não saí de Floripa. Quer dizer, quando eu falo não saí para morar. Fui para São Paulo uma vez, tal. Cidade próxima aqui também, em praia. Mas eu não saí para morar, eu não saí mais para criar movimento, né? E eu quis também entender melhor o que eu poderia fazer, né? Então, eu fui trabalhar, passei por diversas operações, né? Tive experiências, empreendi pela segunda vez, como eu venho falado nos vídeos aqui. E, cara, não, às vezes eu olho assim, tem um brother amigo meu, a gente quase fez um vídeo semana passada, não deu, mas a gente vai fazer ainda. E, e ele falou assim, cara, mano, não sei como você não desistiu ainda. Não no sentido de, tipo assim, querer te colocar pra baixo, mas a gente conversa muito, né, sobre muitas coisas, assim, sobre a vida, negócio, já trabalhamos juntos, tivemos negócio juntos. E esse foi uma das pessoas que escolheu ficar, né, como um amigo meu, e eu também quis que essa pessoa ficasse. Então, a gente troca muitas ideias, assim, e ele falou, pô, mano, como que você não desiste, tá ligado? Eu já teria largado mão, porque não pela falta de qualidade, mas por ser difícil mesmo, né, velho? Pela vida ser difícil, né? Por querer não se enquadrar logo. E depois eu fui entendendo algumas coisas sobre a vida, né, cara? Entendendo sobre como se enquadrar, sabendo separar quem é você do que você está fazendo para conseguir suas coisas. Porque senão você não vai viver. E às vezes eu tenho a sensação de que parece que todas as coisas, independente do luxo ou não, do grande conforto ou não, parece que eu já entendi o valor que se tem sobre as coisas, sabe? Só que eu ainda acho que isso é ainda um pensamento que eu vou explorar ainda mais. Mas algumas coisas que, tipo, eu achava que muita coisa que as pessoas dão valor não tem tanto valor quanto elas dão valor. E por conta disso, eu acabei me afastando do que de fato gera prosperidade, riqueza, independente se isso vai tomar, tomar a sua vida ou se você vai saber conduzir esse tipo de coisa, sabe? É se o dinheiro ele vai ditar seu futuro, se as roupas, se os carros, se tudo isso, né, for ditar quem é você. Sem isso você não é feliz. Não. Eu já entendi que a felicidade não depende disso, mas que isso aumenta as experiências que te trazem mais momentos de felicidade. E tá na hora de conquistar essas coisas também, né? Então, eu comecei a reler o mundo, reler como eu vejo as coisas. E eu olhava assim, e eu estava passando, voltando esse dia de carro, assim, passando na beira-mar, aqui de Florianópolis, e aí eu tava pensando assim, eu falei, cara, é isso, né, cara? É isso. As pessoas se... Pelo que as pessoas se matam? Por que as pessoas brigam, né? Não vou falar dos grandes poderosos do mundo, né? Das grandes economias, né? Não vou falar disso. Mas eu vou falar do restante, da galera, independente se você se acha super rico ou não. Eu falando das pessoas, seres humanos mais comuns de todos, mas que possuem bens materiais, né? E deixar bem explicado para que não fique, porque esse é um problema meu também, né? Às vezes eu não explico tão bem, e às vezes realmente quem está vendo pela primeira vez já julga de acordo com que a visão da pessoa tem. Obviamente que todo mundo vai julgar de acordo com sua própria visão, mas eu espero que algumas pessoas de bom senso consigam captar isso que eu estou dizendo. E que isso também envelheça como um bom vinho, né? A mensagem, essa exposição de ideias. E eu percebi que eu falei, cara, então é isso, né? Vamos separar os bens materiais. Uma casa foda, um carro maneiro, comer bem quando quiser, toda hora, fazer compras grandes no mercado, sempre estar comendo bem, fazer um esporte que gosta, né? Então, tipo assim, o cara gosta de jogar uma bola, é o mais comum. O cara gosta de, sei lá, fazer o quê? Correr, trilha, tem gosto para tudo.
e, e viajar, pelo menos umas 2 vezes por ano já tá da hora, já tá, nossa, muito bom, tá ligado? Fazer uma viagem legal, você, sua mulher, seus filhos, você e sua família, né? Vamos colocar no contexto geral, né? Então, se eu puder ter um lugar legal para morar, ter um carro maneiro para não só para mim, mas para mostrar que eu tenho e se sentir bem com isso, tá ligado? Comer bem, várias dessas coisas é para ir é sobre o mundo meio que gira em torno disso, cara, tá ligado? Sobre esse status de poder de quem eu sou e isso e aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, cara, então quando eu comecei a mudar totalmente o meu estilo visual, a forma que eu estou me importando para estar mais condizente com os lugares que eu fui acessando até ter meu negócio hoje, eu fui vendo o impacto que isso tem na hora de eu falar alguma coisa. Isso é bom, a gente sente. Eu entendo que tem uma separação, eu vejo e falo assim, ah, tá, então é assim que funciona. Eu penso assim, eu sei, eu consigo observar isso, sabe? Eu não sou uma pessoa que reage a isso acreditando nisso. Eu penso e falo, ah, entendi, né? É assim que funciona. Mas eu sei que eu não sou assim, mas eu uso isso para que eu possa vender mais, para que eu possa prosperar, para que eu possa conseguir meus recursos, para que eu possa impactar outras pessoas com meus serviços e mudar minha realidade cada vez mais. Então, meio que é isso, né? Você pode ver, ter um vídeo aí que eu falo assim, que às vezes eu sinto que aqui é o inferno, porque eu sinto que a gente está passando por diversos loops, assim, todo mundo evoluindo no mesmo caldeirão aqui, cósmico, né, que é o planeta Terra, em busca de não morrer, em busca de sobreviver, e nesse sobreviver, conseguir viver. E tudo nesse viver é meio que baseado nisso, cara, né? É meio que baseado nisso. Então, já que é que cada um escolhe como quer gastar os recursos. Você tem duas lutas na vida, né? Que é você adquirir recursos e depois gastar recursos, né? Ou investir recursos. Então, eu estou buscando adquirir e elevar e aumentar meu recurso. Fazer esse recurso me dar condições suficientes para eu consiga criar novos caminhos, né? Ou seja, adquirir novas fontes de renda, empreender cada vez mais outros negócios, não só ser um cara que cria negócio, mas que investe, né? Consiga entrar dessa maneira também, porque eu vou ter um capital interessante de giro para outros negócios. E E com isso, eu poder de fato voltar ao brilho que eu tinha nos olhos antigamente, que eu sei que ainda não tô com esse brilho, né? Eu sei, a gente sabe quando tá e quando não tá. Mas o negócio é estar fazendo mesmo quando não está com brilho nos olhos, mesmo quando a vida não tá, que você não esteja de fato realizado. Então, é fazer, cara, porque a lei da atração ela é baseada na ação, cara, na ação. Então, não é no pensamento. Então, é melhor você estar produzindo algo que pode gerar valor para as pessoas de alguma maneira. Se eu posso ramificar, não só através da minha empresa, eu não quero ramificar meus recursos financeiros, mas se eu posso ramificar os conteúdos de valor que eu estou passando, por que não fazer isso aqui que eu estou fazendo agora? Por que não passar em vídeo aqui um pensamento positivo, um pensamento de autorreflexão, de entendimento, e isso pode ser que ajude outras pessoas, legal. Eu fico muito feliz. Mas é mais para mim. Se me ajudar, está me ajudando a fala, está me ajudando a pensar de uma forma organizada, e organizar meus pensamentos quando eu falo, né? Então, isso também é um treino, faz parte do que eu montei para mim. Eu estou seguindo esse modo monge nessa última semana, onde estou praticando exercício. Voltei o hábito de praticar exercício, engordei muito, fiquei fora de peso. Agora, no final do ano de 2025, chutei o balde de propósito e estou colhendo os resultados disso, né? Então, eu vou colher os resultados agora de uma mudança onde eu consigo expandir minhas virtudes, ao invés de usar desculpas e acreditar nelas, mesmo sabendo que eu estava fazendo errado, mas por não conseguir lidar com algumas situações emocionais. Então, isso me fez também julgar muito menos as pessoas, né? Hoje, realmente, eu praticamente nem julgo. Eu julgo no sentido de trabalho e tudo mais, a gente tem o nosso pré-julgamento, mas é o julgar, o falar e apontar, e às vezes o olhar. Então, isso me ajudou também
para de cagar regra, né? Tipo, mano, dá uma segurada, faz a tua vida, para de falar, não fale nada, não aponte, não, e não queira dar opinião, mesmo que a pessoa, você quer o bem da pessoa, não fale. A melhor forma de você mostrar o caminho melhor para essa pessoa é você sendo uma referência, é você mudando a sua vida. Essa pessoa ela vai perceber isso, as pessoas que você gosta, que você queira que perceba, e elas vão te perguntar em algum momento, cara, me ajuda aí, como é que você faz para fazer isso? E aí você pode passar. Então, eu estou desenvolvendo, através da minha mudança de vida, adaptando coisas que funcionam e que funcionaram para outras pessoas dentro da minha vida, eu vou acabar desenvolvendo um método também que é aplicável para quem está no Brasil, para quem quer fazer algo parecido comigo, para quem quer ter uma empresa, viu? Não é startup, não. Não pode desse nome, não. Nasci como empresa e a Chavidade nasceu como empresa, não como startup. Para mostrar de fato a seriedade. Aqui não tem. Eu não vou de mochilinha, não. Não quero ir de mochila nas costas. Eu já fui, obviamente, né? Mas a minha visão não é essa de mochila. Então, mas se eu tenho, que eu queira e que ele está aprendendo, fui a algumas reuniões com pessoas que eu poderia ter trabalhado e percebi como. E foi muito importante que eu percebi como me olhavam, né? Fechei contrato pessoalmente, outros não fechei. Então, é muito louco, né? O, o seu olhar sobre você, existe o seu olhar sobre você, existe o olhar do outro sobre você, existe realmente o que você é. Então, em algumas experiências que eu fiz ano passado, de encontrar pessoas que eu poderia negociar, tive 2 encontros com uma pessoa específica, de painel solar e tal, mas que tinha a ver porque eu queria meio que entender cada vez mais do ecossistema imobiliário. Então, painel solar você vai, coloca estabelecimentos e casa. Então, eu queria poder adentrar, de alguma maneira, colher alguma coisa. E por isso que eu fui nessa reunião, dessa pessoa. E uma pessoa que fez a ponte, obviamente, em comum que nós tínhamos. E pessoas mais velhas, né, mano? Mais de 40 anos e tal. E eu lá, meus 20 e muitos. E eu percebi o olhar, né? Eu cheguei com uma proposta, cheguei com um caminho. Na primeira vez foi um encontro para conversar, para entender. E para me testar também, sozinho, né, mano? Tipo, não tem ninguém que possa me ajudar profissionalmente. Então sou eu dando skin in the game, saca? Para fazer minha marca crescer sozinho, mano. Sozinho, né? Então eu tenho que ir lá. E eu fui sentir a sensação de estar numa cidade nova, de estar com um produto novo e de poder negociar. E o valor que eu tenho que passar tinha que vir através de mim. Então, nessa primeira conversa eu entendi como é que foi. Na segunda conversa que eu entendi realmente como eu estava sendo visto na sociedade, tipo, o nível que eu estou. Obviamente, eu consegui separar esses 3 pontos, que é o ponto de quem eu acho que eu sou, de como a pessoa me viu e como de fato eu sou, né? Porque a nossa percepção, a percepção do outro e a realidade são 3 coisas distintas, tá? E, e eu percebi que eu não estava sendo valorizada como eu estava me vendo. Esse foi um ponto. Mas mesmo assim, eu ia continuar me valorizando e eu tentava, de qualquer maneira, fazer acontecer. Né? De jogar valor para cima de mim, de mostrar a minha entrega, a minha vontade. Mas aí eu entendi que o jogo era outro. Então, a forma que a pessoa me viu, onde ela não chegou com uma proposta, onde ela não chegou com nenhum material, onde ela não chegou com nenhuma apresentação ou nenhuma coisa, nenhuma formalização concreta de algo, já me colocou num lugar abaixo do que eu achava que eu estava. Percebi isso, percebi isso. Eu ali agi de forma cordial, obviamente, e trouxe uma apresentação do que eu iria fazer, do que eu iria implementar, de quanto seria o serviço. Se a pessoa está buscando uma solução para funções dentro do negócio dela, não, se você está buscando isso, não vai esperando que você vai encontrar de graça, né? Então, aí a pessoa queria uma parceria. Aí eu já percebi na hora, aí eu fiz, pô, mano, cara de paisagem, demonstrei levemente uma insatisfação, e isso foi ano passado, no início da empresa. E aí eu peguei,
Eu falei, entendo completamente, o que eu iria fazer era isso, isso, isso. Eu vi que você viu que o valor era esse, mas eu já fiquei puto, porque a pessoa. Puto, né? Eu fiquei puto, mas foi, tipo assim, segundos mentalmente, tipo assim, o que eu vou falar, né? Pensando ali na frente, olho a olho. Só que mostrando que, tipo assim, entendi, mas realmente fazer toda essa estruturação, né? Seria implementar um CRM, fazer organização, implementar inteligência artificial, fazer essa parte automática, fazer a pré-qualificação. Porra, como é que eu ia fazer isso de graça, meu? Tá doido? Se aqui eu cobro para chave dourada, para fazer pré-imobiliárias, eu já cobro mais. Um valor mais do que eu ia estar oferecendo para o cara. Eu tava dando, já estava oferecendo um trabalho muito além, com um valor muito abaixo. Eu queria pegar um pouco desse ecossistema e entender, né? E eu olhei isso e pensei, cara, entendi como eu estou sendo visto. E aí, obviamente, não deu negócio, né? Não deu negócio. Mas foi muito importante para mim, porque eu consegui entender o que, que eu estava passando. Não importava eu chegar de carro, com MacBook, falando bem, estando bem aparentado. São pontos que é mínimo, né? Mas, mas é o que eu falo. O meu ponto de contato é uma pessoa que sabia talvez que, pô, eu sou uma pessoa emergente, estou em busca de fazer um negócio, e negócio no meio e o negócio era novo ainda, né? Então, tipo, para a pessoa, ela tentou jogar como uma, tipo, esse cara ele tem a energia, a idade boa, uma energia boa, né? E tá com vontade de fazer, então, e nós somos muito maiores, né? Então eu vou tentar puxar esse cara para fazer a parceria. E se eu fizesse, eu teria me rebaixado ainda mais. Obviamente eu falei não. Então, existem caminhos, escolhas, batalhas que a gente tem que dizer não também, saber dizer não, né? Mesmo que você esteja precisando. É saber se dizer não, porque senão você vai se prostituir de uma forma que é como você está mostrando que você é. É aquilo que você aceita, né? E isso eu não aceitei. E isso eu não aceitaria. Enfim. Depois disso, consegui clientes, mais clientes, tudo mais, o negócio foi tomando outra proporção, mas foi muito importante para eu analisar diversos aspectos, cara. É o que eu falo, são algumas situações da vida que faz você fazer uma análise completa, faz você olhar para pontos que você não estava olhando, para pontos cegos. E isso foi me ressurgindo o brilho nos olhos, né? E que ainda não recuperei todo o meu brilho no olho. Se vocês tivessem me visto já com brilho no olho, vocês saberiam que não é esse Diego que está falando com vocês aqui, mas é o Diego suficiente para para começar, não, né? Já vai fazer um ano da empresa, então é o Diego que está chegando aqui, que está voltando e que está querendo ser muito além do que ele já foi. Para isso, ele está tendo que ter muita disciplina e cada vez mais colocar essa disciplina em prática. É o que está fazendo com que a empresa consiga novos clientes, que a empresa consiga crescer, que a empresa consiga ter novas soluções, que a empresa consiga, de fato, entrar dentro do mercado e consiga expandir, consiga ter mais pessoas envolvidas e que eu consiga, de fato, voltar aquele brilho, mas hoje com o discernimento, com a sabedoria que eu tenho hoje, né? Aquela energia positiva, aquela vontade, aquele sem tempo ruim. No fundo, eu sei que eu sou assim, eu sei onde ela está aqui dentro de mim, essa energia, sabe? Eu sei que ela quer aflorar de novo, e sei que ela quer ultrapassar o que ela já aflorou, né? Para aflorar de verdade. Eu sei disso. Eu sei quando eu consigo utilizar ela em alguns momentos, mas ainda me faltam certas forças mentais para eu poder executar. E aí, por isso que eu estou mantendo a constância. Porque a constância, ela vai ganhar da minha inspiração e da minha vontade. Simplesmente, quando eu vejo, eu já estou na rua correndo, né, fazendo exercício e tudo mais. Quando eu vejo, eu já estou sentado produzindo e gravando aqui com vocês. Quando eu vejo, eu já estou fazendo. Então, de propósito, se eu pensar muito, eu não faço. Então, eu tenho que pegar, fazer, cara. Você nem tem que pensar e questionar. Você tem que pegar e fazer. Então, é exatamente esse o ponto. É a constância. E o brilho no olhar vai voltar. E quando vocês virem o brilho no olhar voltando, os projetos tomando outras proporções, o meu lifestyle sendo mostrado com muito mais eficiência, muito mais qualidade na produção de conteúdo também, é porque o brilho está voltando e vai ser evidente. Não dá para você esconder uma energia forte. E eu sei disso, eu já senti isso e sei qual que é a sensação. Então, é isso. Acho que cabe essa reflexão, esse
esse bate-papo aí. Por mais que seja leve, mas e diferente hoje, deitadinho aqui de boa, ventiladorzinho ligado, tá o solzão lindo em Florianópolis hoje, mas bati a semana inteira de trabalho, a semana inteira de autodisciplina e que me está trazendo novos resultados, tanto em clientes, quanto em movimento e quanto em até mesmo saúde física, que é o que eu preciso, para que eu consiga, né? Porque eu sou o motor da empresa, né? Eu sou a pessoa que criou. Então eu preciso, a empresa precisa de mim mais do que nunca, para que ela consiga prosperar cada vez mais. E eu preciso de mim, de verdade, inteiro, com condições de executar não só a parte profissional, mas que eu consiga de fato ter uma nova vida aqui em Florianópolis, né? Ter novas conexões, ter novos hobbies, fazer coisas que eu sempre sonhei em fazer e que essa cidade me proporciona. É surfar, por exemplo, aprender mesmo de fato. Eu andei de skate muito tempo, cara. Tipo, é sensacional, pô, é maneiro demais. E surf, quando eu fui surfar aqui uma vez, surfei eu acho que duas vezes, se não me engano. Mas eu tenho uma que foi bem marcante, que eu fui mesmo assim com os caras e tal, me deram apoio. Foi lá no Campeche e, tipo, porra, mano, lá é venenoso, é embaçado. Eu fui um dia que os caras estavam umas ondas boas, pra quem sabe, né? E, cara, doideira, doideira, doideira. E eu lembro da sensação de, de estar presente. E isso, cara, foi, tipo assim, impagável. Por isso que eu vejo muita gente que só faz isso, né? Trabalha e surfa. Mora perto da praia. Porque eu lembro desse esporte, ele é um esporte vivo. Tipo assim, você não depende só de você para fazer um bom trabalho dentro do mar. Você depende das condições do planeta. Tipo, você tá vivo. Mano, é um esporte onde o esporte ele se faz todo dia e todo segundo de maneira diferente. A pista de skate é como se ela estivesse mudando toda hora. Então não importa se você sabe fazer essa manobra, você tem que fazer essa manobra nas condições da onda que você está pegando. E pensar em tudo isso, se equilibrar, pensar, entender um pouco, entender de fato a natureza, entender o mar, entender como a onda forma, entender como o vento bate, o que faz um tipo de onda, entender por onde você entra, por onde você sai. Cara, isso é sensacional. Dá um medo, depois dá uma sensação, obviamente, que ainda não tive, que é a sensação de entendimento de como isso funciona, esse ecossistema. Mas é uma coisa que eu quero muito, eu quero velejar, eu quero, porra, mano, eu quero fazer altas coisas, mano, eu quero fazer um triatlon, né? Eu quero estar com um corpo físico, pô, de homem mesmo, assim, sabe? Para poder exercer diversas coisas que eu quero fazer, pular de paraquedas, praticar bastante esporte diferente, ter novas experiências, viajar o mundo, ter uma família, que era algo que eu não queria antigamente. Né? Até 2018, 2019, eu nem pensava nisso, 2020, mas foi em 2024, 2025, principalmente, que tudo começou a se estruturar positivamente, novamente. Eu comecei a ter essa visão de família, de quão raro é ter uma família estruturada e que a gente às vezes não quer ter isso porque a gente não teve, então a gente não sabe como é ter algo estruturado. Então, quando a gente tem uma família estruturada, sem falsidade, querendo prosperar, crescer, evoluir, cara, isso é sensacional. Então, são coisas que eu comecei a entender e observar o quanto é importante. E isso eu falo, cada um com seu estilo de vida, cada um com suas ambições, cada família com seus gostos, mas de qualquer maneira prósperos, né? Porque a nossa diversidade que é legal. Diversidade de pensamento, de cultura, de gostos, mas o que não pode ser algo que vai ser, o que deve ser de fato expandido são as virtudes dentro das culturas, dos modos de pensar. Se você é uma pessoa legal, você vai ser uma pessoa legal, mano, falando qualquer língua. Então, é uma pessoa legal, entendeu? O por trás, o ser humano, de fato, que é o X da questão. E só tá essa bagunça porque é assim que nós estamos também. E então, se eu conseguir me mudar, é o que eu estou fazendo hoje, talvez eu possa mudar um pouco mais sobre minha mãe, um pouco mais as pessoas que eu amo, as pessoas da minha empresa, as pessoas que eu vou me envolver, as pessoas que vão passar no meu caminho. E é isso. Tá gravado mais um conteúdo aí, mais tranquilão em casa hoje, deitadinho. E bora pra cima fazer acontecer. Porque tem muito chão ainda para fazer virar.